O tempo é curto, a gente vai ter que fazer uma coisa, ser sagaz, entendeu? Para isso, tem que ser olho no olho. Olho no olho, botar no olho. O Senhor está no disposição. Nessa vida, todas as nossas disposições serão testadas. Todas as nossas convicções serão colocadas à prova. Em alguma medida, todos nós, em nossas trajetórias, passaremos por essas provas de fogo. O mundo quer saber se você se dobra, se você se quebra ou se você se mantém firme. Essa é a história de Marcelo Iuca. Ao testar as disposições desse homem, o mundo foi especialmente severo, cruel até. Mas o mundo só fez o que era preciso para descobrir que Marcelo Iuca tinha um pacifismo inquebrável, um amor sagrado pela humanidade. Em Iuca estavam sentimentos e princípios extraordinários. O mundo exigiu provas igualmente extraordinárias de que esses sentimentos e princípios estavam lá, dentro dele. Take it easy, my brother Charlie. O Brasil conheceu Marcelo Iuca na segunda metade dos anos 90. Ele era o baterista, o líder, a mente por trás do Rapa. Essa banda despontou em 1996 com um álbum chamado Rapa Mundi. Era o segundo trabalho do grupo e o primeiro a ganhar alguma notoriedade. Quem prestasse atenção nas letras perceberia que havia no Rapa um tipo muito raro de sensibilidade social. No meio dos anos 90, não tinha um debate como esse, a juventude não inflamava sobre. Talvez a única diferença que eu tenha feito seja de colocar esse mesmo ponto de vista humanizante dentro da arte, dentro da música. E essa música, por um tempo, enquanto eu pude trabalhar assim, de uma maneira mais massiva, ela chegou até Jades, ela foi popular. Esse pensamento se tornou mais popular para uma geração que não tinha esse tipo de debate. Essa é a verdade. As causas sociais não são a única temática do Rapa. Essa banda costumava pregar seus próprios valores, sua própria ética. A letra de Lei da Sobrevivência ajuda a entender que valores são esses. Que diferença faz ficar sentado e não olhar para trás? Esquecer o passado, olhar o futuro e não se magoar. Essa letra fala sobre perdão, sobre a capacidade de deixar para trás as próprias mágoas e, junto com elas, talvez até o próprio desejo de vingança. Apenas 4 anos depois de colocar esses versos nas rádios de todo o Brasil, Iuca teria esse ímpeto de perdão colocado à prova. A vida queria saber se ele estava falando sério. Em novembro de 2000, Iuca dirigia esse carro. Ele voltava para casa, mas o caminho estava bloqueado por assaltantes. Vendo que uma mulher estava em risco, ele deu ré na direção dos assaltantes, que responderam atirando. Iuca foi atingido na segunda vértebra torácica. Nunca mais voltou a andar. No hospital, o tratamento destinado a ele não era exatamente de primeira linha. Eu tomei 9 tiros, cheguei lá. O médico falou assim, leva ele para radiologia. Levaram para radiologia. Eu tinha ganhado um tiro no pulmão, então eu estava segurando para a hora certa de poder falar. E eu fiquei lá esperando o cara me tirar a radiografia e tal. E foi passando o tempo e nada. Aí de repente o médico voltou e falou assim, rapaz, tirou a radiografia do garoto. Aí o cara falou assim, ô doutor, veja bem, eu contei de olho assim 5 tiros, mas parece ter mais. Olha como é que o garoto está vestido. Nessa região, isso é bandido, doutor. Põe outro lá. Deixa ele aí. Deixa Deus decidir. Aí, ali enquanto eu estava no anonimato, eu fui tratado dessa maneira. Quando eu saí, eu já era o Iuca. Aí tudo mudou. Tudo mudou.
Isso mostra como tem cidadão de primeira, de segunda e terceira categoria. E no anonimato, alguém decidiu onde é que eu estava. 9 anos depois, Yuka voltaria a ter um outro encontro muito íntimo com a violência urbana. O ex-baterista do grupo Rapa, que está paraplégico há 9 anos quando foi alvo de tiros disparados por bandidos, foi agredido durante uma nova tentativa de assalto na manhã de sábado na Tijuca, zona norte do Rio. 2 assaltantes teriam tentado roubar o carro de Yuka, mas não conseguiram dirigi-lo porque o veículo era adaptado. O crime aconteceu a menos de 1 quilômetro de onde o músico foi baleado no ano de 2000. Em 2018, Yuka foi convidado para participar do Seminário Nacional dos Policiais Antifascismo, na Universidade Federal da Bahia. Profissionais de segurança pública corajosamente dispostos a discutir a violência policial buscavam em Yuka informação e inspiração para tentar promover mudanças dentro do sistema do qual eles fazem parte. O que a plateia encontrou nele foi humildade. Agora, outra coisa que é preciso ser dita aqui, que eu, ao contrário de todos que estão aqui, eu não sou um especialista em segurança pública. Eu não estudei isso. E o fato de eu ser vítima de violência urbana também não me faz um especialista nisso. Nessa ocasião, Yuka reafirmou seus princípios, e eles ainda eram os mesmos princípios presentes nas primeiras letras do Rapa. Eu posso ter todos os problemas do mundo, mas eu não carreguei rancor sobre aqueles que me deram tiro. Eu soube ver que todos nós estávamos dentro de uma mesma maré econômica que empurrava o povo pobre e o povo preto para criminalização. E que, infelizmente, eu entrei naquela rua e dei de cara com todo esse processo de uma vez. Os princípios de Yuka, a essas alturas, tinham sido testados e aprovados pelo mundo. Os tiros naquela noite de novembro de 2000 tinham mudado muita coisa na vida dele, mas a essência continuava intacta. A tragédia que viveu em 2000 é parte do que tirou Yuka do comando do Rapa. Sem a banda, sem as expectativas colocadas sobre um rockstar, ele acabou sendo muito mais do que isso. Sem uma presença tão frequente nos palcos, Yuka se dedicou ao ativismo e até à política. Ele chegou a ser candidato a vice-prefeito na chapa de Marcelo Freixo. Ninguém aqui está tentando fazer uma revolução comunista. Não, lógico, todos nós dependemos disso, da iniciativa privada. Mas espera aí, existe um espaço público que ele é comum. É esse tipo de pensamento que essa campanha representa. Não é possibilidade de botar o dinheiro público no lugar certo. Não, é a possibilidade de colocar a ética no lugar certo. É a possibilidade de colocar o que a gente acredita de bom administrativamente nessa cidade. Na última década de sua vida, Yuka falava com frequência no conceito de corpo social, uma modalidade de existência que considera não apenas os limites das nossas interações físicas, mas também o impacto que as nossas vidas provocam em outras vidas. Por trás dessa ideia, existe a vontade de superar as limitações do corpo físico. Sem poder andar, Yuka se sentiu desafiado a interagir com o mundo de outras formas. A solução parecia estar nesse tal do corpo social, que transforma o mundo na medida em que se manifesta através do outro, subvertendo expectativas, mudando padrões e, no caso de Yuka, interrompendo o ciclo da violência. Eu faço alguns trabalhos em cadeia e a primeira coisa que os presos falam quando me veem: como que você vem aqui prestar algum tipo de serviço para alguém que parece com aquele que fez isso com você? Essa reversão de expectativa é parte do que eu acredito em função do que eu penso de mim como corpo. Esse corpo eu quero defender. Obrigado. O corpo físico de Marcelo Yuka parou de funcionar num sábado, 19 de janeiro de 2019. Seu corpo social, no entanto, segue vivo e ainda pulsa pelo poder do exemplo.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu gosto muito desse conceito aí do corpo social, porque faz a gente pensar como é que você cuida da saúde do seu corpo social e como é que essa saúde se expressa, ou em outras palavras, qual é a qualidade das relações sociais que você tem, que tipo de impacto você provoca nas pessoas ao seu redor. Vale a pena parar nesse momento e pensar um pouquinho, só um pouquinho sobre isso. Mas só se você quiser, porque aqui a gente não obriga ninguém a nada, nem a pensar. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso muito obrigado. É o caso da Sofia, junto com a família dela aí. O Ricardo, que é o pai da Sofia, tá de branco ali. O Alexandre, que tá de azul, tio da Sofia. E também o Arthurzinho, de blusa verde, esse é primo da Sofia. Muito obrigado, família. Beijo para todo mundo.